Olá, um forte abraço a todos. O meu nome é Rui Santos. Este é o canal Explica Tuga, onde hoje nos vamos dedicar ao estudo de duas propriedades coligativas. Estou a falar da elevação ebullioscópica e da depressão crioscópica. Antes de mais, o que são propriedades coligativas? São propriedades físicas de soluções que dependem apenas do número relativo entre partículas de soluto e partículas de solvente. O que eu quero dizer com isto é que estas propriedades não dependem da natureza do soluto. Se o nosso soluto for cloreto de sódio ou cloreto de prata, o valor destas propriedades será o mesmo. Vamos à primeira propriedade, elevação ebullioscópica. A temperatura de ebulição de uma solução é superior à temperatura de ebulição quando temos o solvente puro. E isso explica-se por um abaixamento da pressão de vapor. Nós já falámos em pressão de vapor a quando do vídeo sobre a lei de Raoult. Aconselho a que deem uma espreitadela a esse mesmo vídeo. A pressão de vapor de uma solução é igual à fração molar do solvente vezes a pressão de vapor desse mesmo solvente caso se encontrasse em estado puro. Então, se nós tivermos uma concentração maior de soluto, nós vamos estar a baixar aqui o valor da fração molar de solvente, que vai diminuir, e, em consequência disso, vai também diminuir a pressão de vapor. Logo, vamos precisar de uma temperatura superior até que esta pressão de vapor, que agora é menor, atinja a pressão atmosférica, que é o que acontece durante a ebulição. Agora, como é que nós vamos calcular essa variação de temperatura relativamente à temperatura de ebulição do solvente puro? Essa variação de temperatura há de ser igual a uma constante que se chama constante ebullioscópica vezes o valor da molalidade vezes este fator I. Esta constante ebullioscópica depende da natureza do solvente. Por isso, podemos afirmar que a elevação ebullioscópica mantém aquela propriedade que eu disse há pouco, ou seja, é independente da natureza do soluto. B é a molalidade. E que é igual à quantidade de soluto por massa de solvente. Por vezes a molalidade também é representada por um M minúsculo, mas eu prefiro B para não semear aqui mais confusão. I é o fator de Van't Hoff. É mais fácil explicar o que é o fator de Van't Hoff com um exemplo. Se eu dissolver uma mol de sacarose em água, eu fico com uma mol de partículas na solução.
Se eu dissolver 1 mol de cloreto de sódio, eu vou ficar com Na+, vou ficar com Cl-, logo eu vou ficar com 2 moles de partículas em solução. Por isso, este teria fator igual a 1 e este igual a 2. 1 mol de sulfato de sódio. Bem, eu ficaria com 2 de sódio, 1 de sulfato, seja 3 moles de partículas em solução, e teria I igual a 3. Então, se relativamente à água pura, a água salgada ferve a uma temperatura superior, nós sabemos também que a água salgada congela a uma temperatura inferior. E isso leva-nos à depressão crioscópica. Ora, a partir do momento em que eu tenho um soluto em solução, passo a redundância, então tenho menos partículas a participar naquele equilíbrio entre fase líquida e sólida. E é por isso então que vamos obter um ponto de fusão inferior, isto relativamente ao solvente puro. A fórmula é parecida com esta, para se obter essa variação de temperatura. Aqui vamos pôr ΔTC, que diz respeito à depressão crioscópica. A constante depende do solvente e é Kc. E depois, mais uma vez, molalidade e o fator de Van't Hoff. Os valores de Ke e Kc estão disponíveis na literatura. O I é fácil de ver qual é e B terá de ser calculado. De seguida, então, vamos ver um exemplo da aplicação destas leis. O exercício é da prova vestibular do Instituto Militar de Engenharia. O ano é o de 2025, 33ª questão. Para uma solução aquosa contendo sacarose em m kg de água, a diferença entre as temperaturas de ebulição e de congelamento à pressão de uma atmosfera é de ΔT em Kelvin. A massa molar de sacarose é m, em gramas por mol, e as constantes ebulioscópica e crioscópica da água são, respectivamente, Ke e Kc. E uma destas será, então, a expressão que indica o valor da massa de sacarose em gramas na solução. Vamos primeiro à elevação ebulioscópica. Quer dizer que a temperatura de ebulição desta solução há de ser igual aos 100 graus, que seria a temperatura de ebulição da água pura, à pressão de uma atmosfera. E aqui vamos ter de somar, então, a constante ebulioscópica vezes a molalidade vezes o I. Sendo que, neste caso, é o I da sacarose que é 1. Nós falámos disso há pouco. A temperatura de fusão ou de congelamento há de ser igual aos 0 graus menos constante crioscópica vezes molalidade vezes o I. Eles falam aqui da diferença entre estas duas temperaturas. Que há de ser então igual a 100
mais KEB menos KCB. Ou seja, fica mais KCB. Resumindo, esta diferença de temperatura há de ser igual a 100 mais a molalidade, e aqui podemos pôr a molalidade em evidência e fazer o seguinte. Vamos resolver isto em ordem a B. Então ficaria ΔT menos 100. No primeiro passo teríamos de passar o 100 para o outro lado e depois dividir por KE mais KC. Lembrar aqui que a massa molar da sacarose não é mais do que a massa de sacarose sobre a quantidade de sacarose. Repare até nas unidades, gramas por mol. Por outro lado, fala-se aqui em M kg de água. Quer dizer que aqui o nosso M é simplesmente a massa de solvente ou, se quiserem, massa de água. E o nosso B também pode ser calculado pelo seguinte, sendo uma molalidade é quantidade de sacarose sobre a massa de solvente, que é simplesmente M. Quantidade de sacarose, resolvendo aqui em ordem a N, há de ser a massa de sacarose sobre a massa molar. E depois temos aqui ainda a massa de solvente. Logo, estes dois B's terão de ser iguais. Ora, em ordem à massa de sacarose, em numerador vamos ter o ΔT menos cheio, M maiúsculo, M minúsculo, e em denominador a soma das constantes. Ou seja, a linha A. Já agora, não se assustem com o seguinte, porque massa molar em gramas por mol e depois aparece-nos aqui esta massa de água em quilogramas. Mas, por outro lado, eles também dão o KE e o KCE em Kelvin, quilograma por mol. Por isso, aqueles quilogramas acabam por cortar e ficamos apenas com a massa em gramas. Outra coisa, a diferença de temperatura seria em Kelvin. Eu, ao utilizar aqui o 100 e o 0, eu tenho essa diferença de temperatura em graus Celsius. No entanto, em termos de diferença de temperatura, é indiferente trabalharmos em Celsius ou em Kelvin. E com isto acabo com os recados que ainda tinha para dar relativamente a este exercício. Trarei certamente aqui ao canal outros problemas envolvendo propriedades coligativas de soluções. Fiquem então a aguardar esse conteúdo e para isso sugiro que façam a subscrição do canal e ativem também as notificações.
Da minha parte é tudo. Beijinhos, abraços e apertos de mão.